Bom, pessoal, aqui eu trago um exercício para vocês, tá? Sobre a parte de centro de gravidade, centro de massa e centroide, tá? A gente vai trabalhar com figuras planas. Essas figuras, né, são compostas aí de um mesmo material e também é importante a gente ressaltar aí que as propriedades são constantes, tá certo? No caso aqui dos nossos estudos, né, o centro de massa, o centro de gravidade e o centroide, né, que é o centro geométrico das geometrias, eles vão ser coincidentes, tá certo? Por motivos que nós já discutimos. Bom, então a geometria trata-se do seguinte: eu tenho um semicírculo onde há uma retirada aqui de um retângulo de base 500 e altura 400. Então eu tenho um semicírculo que não possui essa região aqui, ou seja, essa informação é importante porque essa área ela não existe, então na verdade eu vou subtrair ela nos meus cálculos, tá certo? Observem que ele já está orientado no plano cartesiano, né? O eixo dos x e y, né? Tá aqui, ó, a origem, a intersecção entre eles está aqui, então a origem do plano já foi dada no problema. E isso é interessante notar que eu vou ter componentes, né? Eu vou ter coordenadas positivas e negativas em x e apenas positivas em y, tá certo? Bom, gente, a primeira coisa que a gente faz é dividir as figuras em figuras mais conhecidas. Então, eu tenho aqui uma geometria, né, que eu posso subdividir em duas figuras. Eu chamei a primeira figura do semicírculo, né, e a segunda figura foi o retângulo de base 500 e altura 400, tá? Na figura 1, o x é 0, tá? Essa geometria ela é simétrica, tá certo? Então, o x, ele tá aqui. Eu sei que o que vai variar aqui é o y, mas nessa figura, considerando que ela fosse toda preenchida, eu saberia que o centro de gravidade ele passaria em x igual a 0, dada essa orientação, e em algum y aqui. Então, o x é 0. Lembra-se, é sempre importante a gente localizar em relação ao plano cartesiano. Eu tenho que sempre observar isso. Já o y, ele é dado por tabela, e a gente, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado com essa questão do y, com a questão da orientação da figura. Neste caso aqui, a orientação é dada na tabela mesmo. Então, o y barra vai ser 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π. O raio equivale a 950 milímetros, tá? E quando eu coloco isso na calculadora, eu tenho 403,2 milímetros, tá certo? Em y positivo. A área vai ser a área de um círculo, só que dividido por 2. Então, vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Que vai me dar aí esse catatal todinho, vamos dizer assim, tá? Mas que equivale a 1.417.643,7 milímetros quadrados. Esses números dão bem grandes porque a gente tá trabalhando com milímetros, tá, gente? Então, é para dar grande mesmo, tá certo? Assim, né? Dada aí as dimensões. Bom, segunda figura. É um retângulo, só que eu tenho que lembrar que este retângulo, ele tem aí trata-se, né, de uma área que não existe. Então, eu tenho que subtrair essa área dos meus cálculos, tá certo? Então, o x é o ponto médio, base dividido por 2. Eu já coloquei negativo aqui, olha, o sinalzinho de menos, porque ele está no lado negativo de x, a origem tá aqui, o meu ponto 00 tá aqui. Então, ele se encontra no lado negativo de x, tá? Eu já coloquei o menos. Vai ser 500 dividido por 2, que dá 250, negativo, não porque a área é negativa, negativo porque ele se encontra no lado negativo de x, tá? Daqui pra frente positivo, daqui pra trás negativo. E o meu y barra é positivo, tá certo? Por quê? Porque a figura, né, ela tem coordenada x negativa, mas o y, ela tá toda positiva, tá certo? Eu não tenho figura no terceiro nem no quarto quadrante, onde os y aí sim seriam negativos. Então, o y vai ser a altura dividido por 2, que vai ser 400 dividido por 2, que equivale a 200 milímetros. A área, simples, né? Base vezes altura, daí 200.000 milímetros quadrados, certo? Bom, o próximo passo, então, é a gente montar a tabelinha, que tá aqui, tá? Essa tabela, ela vai ser toda baseada nesses cálculos auxiliares, que eu costumo chamar de cálculos auxiliares, tá? Eu vou colocar aqui em cima, aqui na frente, para ficar melhor para vocês enxergarem, tá certo? Então, tá aqui, ó. Bom, a figura 1, que é a figura do semicírculo, né? E a figura 2 a gente chamou lá como sendo o retângulozinho, tá certo? Bom, aqui, pessoal, eu só alimentei essa tabela. A priori, eu só alimentei essa tabela com as informações que a gente já havia encontrado. Então, tá aqui, ó, o x,
né, da figura 1 é 0, o y 403,2, tá certo? A área também, eu já passei, né, essa informação para essa tabela. E da figura 2, né, desculpa, eu tava falando aqui da figura 1, e da figura 2 a mesma coisa, olha, o x menos 250, tá? O y 200, positivo, tá aqui, e a área é negativa porque essa geometria, lembrem-se, essa geometria, ela é vazada, isso aqui é vazado, tá? Então, essa área, ela não existe. Então, eu tenho que subtrair ela aqui dos meus cálculos, da minha área total, tá? É a área do semicírculo, que era o que eu estava considerando todo, menos a área do retângulo. Bom, aqui eu preciso ainda executar os produtos entre o x barra e a área e o y barra e a área, tá? E foi o que a gente fez aqui, ó. Então, o x barra vezes a área, dá 0 porque o x barra é 0, e o y barra vezes a área, que vai dar esse número bem grandão aqui, tá, gente? Isso daqui, ó, é um 9,8 no finalzinho, certo? Da figura 2, interessante notar que a coordenada x é negativa e a área também é negativa. Então, quando eu faço esse produto, x barra vezes a área, isso aqui vai dar positivo. Eu tenho que respeitar, tá, a sequência aqui dos meus produtos e a minha álgebra, digamos assim, tá certo? Eu tenho que respeitar. Então, isso vai ficar positivo. Agora, o y, aí sim vai ficar negativo, porque eu tenho mais vezes menos, tá? E isso daqui vai me dar menos. Aqui ainda, né, eu preciso das somatórias. Então, aqui eu tenho a somatória da área, né, das áreas, na verdade, a somatória do x barra vezes as áreas e também a somatória dos y barra vezes as áreas, tá certo? Por fim, pessoal, eu tenho todas as informações necessárias, né, e agora eu vou então para o cálculo do x barra e do y barra da geometria toda, tá certo? Que tá aqui, essa geometria aqui todinha. Então, aqui é onde eu vou precisar dessas somatórias. Eu vou pegar a somatória do x barra vezes a área, tá aqui, ó, tá? 50 milhões. E aí, eu divido isso pela somatória das áreas, tá? A somatória das áreas tá aqui, ó. 1.217.643,7 milímetros quadrados. Então, quando eu fizer essa divisão aqui na calculadora, cuidado para não errar aí a questão de ponto e vírgula, tá? Na calculadora, eu vou ter que o x barra vai ser 41,1 milímetros, tá? Olha, aqui eu tenho milímetro cúbico por milímetro quadrado. Quando eu divido, vai ficar, de fato, vai ficar milímetro mesmo, tá? Ou seja, tem homogeneidade aí. E o y também, né? Eu vou pegar aqui o meu y barra vezes as áreas, que a gente calculou e já fez essa soma aqui, tá? Então, olha como é a tabela organizada, né? Ela vai te ajudar na hora de calcular, fazer esse cálculo final. E aí, eu divido isso pela somatória das áreas. E eu tenho que o meu y barra vai ser 436,6 milímetros. É interessante a gente notar que faz sentido, né? Eu tenho mais massa, né? Eu tenho mais massa pro lado de cá. Então, o centro de gravidade dessa geometria, realmente, ele vai estar mais pro lado de cá, tá? E o y, né, o meu y, ele também faz sentido, tá? Ele dá bem próximo até bem próximo, relativamente falando, né? Mas dá relativamente próximo do meu y barra lá da geometria total. Como eu tenho essa parte mais vazada, né, isso vai interferir aqui nesse centro de gravidade, tá, gente? Olha só, então, esse foi a resolução, espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem para entrar em contato comigo, certo? Um cheiro!